Extermínio 3 lançou recentemente. Extermínio, o primeiro, lá de 2002, é um baita filme. E no meio disso, lá em 2007, a gente teve Extermínio 2, que é um filme que, quando eu lancei o vídeo do Extermínio 3 e eu vejo pela internet, tem muita gente que não gosta, tem muita gente que despreza o filme, que acha ele horripilante da pior maneira possível. E bem, eu não acho o filme ruim, longe disso, acho que ele é muito competente em algumas coisas, apesar de sim, ele ter suas imperfeições, ele ter os seus problemas, e a gente vai falar mais sobre eles no vídeo de hoje. Afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre Extermínio 2, o lançado em 2007, inclusive pra quem não viu, quer ver, pra quem viu e quer rever, tá lá na Netflix atualmente. Esse aqui é dirigido pelo Juan Carlos Fresnadillo. Danny Boyle não voltou, né, para esse filme, assim também como o Alex Garland, roteirista do original e do terceiro filme, também não tá nesse da meiuca nesse segundo filme. Na história, no original, né, 28 Weeks Later, né, 28 semanas depois da contaminação, vírus da raiva espalhado, Grã-Bretanha virou um caos e coisa e tal, os americanos chegam lá, controla o negócio, né? Depois dessas 28 semanas, parece que tá tudo indo bem, né? Tem ali até lugares em que as pessoas estão seguras, aí tem lá os soldados, o Jeremy Renner, o personagem dele lá, o sniper controlando a qualidade, parece que tá tudo dando certo. Mas, obviamente, pra gente ter caos, pra gente ter conflito, não vai durar muito, né? Principalmente criançada fazendo coisa aí, umas estupidez, né, de molecagem, os merdeirinhos, né? Que a infecção ela vai tomar conta daquele lugar que supostamente estava super protegido. A gente precisa mencionar aqui a primeira cena desse filme, que é muito boa, que o Don, que é o pai desses meninos, né, dos semi-protagonistas aí do filme, ele tá lá com a esposa dele, com outros sobreviventes na cabaninha, e aí chega um menininho, de repente um monte de infectado, o cara correndo pelo aquele campo verde. É uma cena muito intensa, é uma cena que causa um desespero, causa esse senso, né, de urgência, muito bem filmada, né, a ambientação, aí sobe a trilha sonora ali típica, né, da franquia, que estava muito lá no primeiro filme também. E aí muita gente fala, só salva essa cena no filme. Eu não acho, eu não concordo com isso, pelo menos pra mim. Essa cena é a melhor, é muito boa, sim. Mas tem outras cenas boas também. O diretor desse aqui, o Juan Carlos Fresnadillo, claramente ele quer emular a direção do Danny Boyle. Isso não necessariamente é ruim, mas não é o Danny Boyle, não é, né, a identidade ali do cara. Ele tenta aquelas câmeras tremidas, aquela coisa agitada, né, aquela movimentação característica da franquia que vem muito do Danny Boyle, dos filmes do Danny Boyle, né, e principalmente essa coisa da raiva, né, que tá se proliferando ali nos personagens. Então, em alguns momentos isso funciona nesse filme, é bem emulado. Em outros momentos é uma coisa que essa intensidade ela fica pelo meio do caminho, sabe? Tem algumas situações ali que elas são cruas num sentido não muito bom da palavra. O que eu quero dizer é que, por exemplo, você tem uma cena que ela acontece no escuro e que o infectado tá ali passando, atacando as pessoas, e ela é tão frenética que ela se torna confusa e parece que a própria direção ela não consegue muito estabelecer geograficamente o que está acontecendo ali. Ou a gente não tem muito uma fluidez dos acontecimentos, sabe? Isso tem aqui e ali, mais uma vez, é o domínio para com esse tipo de cena em termos de direção que ele não é tão apurado assim. Então, às vezes ele funciona, às vezes não funciona.
Eu gosto da ambientação desse filme, eu gosto do visual desse filme. Tem momentos ali, existe uma certa frieza na cidade que ela é incômoda também. Ou às vezes um silêncio que é quebrado de repente ali no meio de uma imensidão de prédios. E aí o que acontece? Esse filme, o argumento do filme, ele tenta trazer uma complexidade, ele tenta trazer um negócio de pseudo-imunidade, um negócio, ó, isso aí pode ser a cura e coisa e tal. Ele traz uma espécie de nêmesis, né, de algo que vai perseguir ali. Não é uma coisa muito exagerada do filme também, tá? É pontualmente, acontece ali 2, 3, o personagem observando outros personagens ali. A grande questão é que nessa tentativa de ampliar esses temas e a mitologia ali do negócio, o filme ele tenta, mas ele não sabe executar isso muito bem na prática. Eu acho que ele tem dificuldade em botar essas ideias de forma mais convincente, mais poderosa, mais impactante, sabe? Tem cenas e cenas. Tem uma cena que, por exemplo, o Dom tá com a esposa dele, que eu acho uma cena muito boa. Mas daí em diante, esse argumento da família, dos ataques, da perseguição, da sobrevivência, ele vai se fragilizando. Inclusive, eu acho que quando o filme ele vai mais pelo básico, por exemplo, personagens tentando atravessar um monte de prédio na rua e ter alguém atirando por cima, esses momentos eu gosto. Eu acho legal. Mas aí, quando o filme ele tenta ficar mirabolante, ele tenta colocar um pouco mais de razão em uma coisa que é pura, né, raiva, pura coisa enfurecida, ele dá uma pecada. E é tipo aquilo, né? Algumas conveniências que precisam acontecer a todo custo porque o filme ele tem que rolar, não tem jeito. Mas é aquilo, né? É o que eu falo pra vocês aqui sempre. Pra mim, não é tudo 880. Existe um meio termo, como eu disse, eu acho que o filme ele acerta alguns pontos, né? Ele força a barra em outros e é aí que ele vai perdendo a força. Acho que dos três, pra mim ele é o mais fraquinho, ele fica em terceiro lugar, mas ainda assim é longe de ser um filme ruim, um filme terrível, né? Pra mim, eu acho que o filme ele tem os seus momentos, tá? Eu dou uma nota 6.5 para Extermínio 2. É um filme de terror que vale a pena por esses momentos, vale a pena por aquele universo, mesmo com as suas fragilidades, personagens merdeiros e argumentos que até têm boas ideias, mas na hora de realmente executá-las ali, ele vira uma bagunça que não dá muito certo. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. I'm back in this shithole. I know, man. Tammy e Andy, os jovens merdeirinhos, as crianças chegam lá no lugar que tá de boa, protegido, mas no dia seguinte eles já vão lá na casa deles, onde era uma área que eles não podiam estar, né? Eles vão escondidos na casa deles, pegar uma foto pro menino, né? Que não tem nenhuma foto da mãe e tal, mas é aquela coisa, são coisas que dá pra relevar, afinal são crianças, né? Enfim, jovem. Lá eles encontram a mãe deles, que o pai tinha falado, não, eu vi ela sendo devorada, sendo atacada. Não, ela estava muito, entre aspas, de boa, né? A grande verdade é, a mãe deles, a Alice, ela é imune, mas não é imune. Ou seja, ela se contamina, ela não é muito afetada ali, ela não se transforma ou infectado, mas ela é capaz de infectar, né? Ela pode infectar. E aí eles são levados ali pro pessoal, acha os meninos, leva a mulher, ela fica ali tomando uns banhos, uns negócios, pessoal estudando ela, até que a médica, ali a cientista, a Scarlett, fala ali pro general lá, pro cara, pro poderosão ali, feito pelo Idris Elba, né, que ela tem esse lance, ó, ela não apresenta estar infectada, mas ela pode passar, né, o negócio adiante, porém ela é muito importante, porque através do sangue dela a gente pode, quem sabe, descobrir uma cura. A casa caiu pro Dom, pro pai, porque ele falou que tinha visto a mulher morrendo e tal, os filhos dele que estão meio que em quarentena lá, isolados, cobram o pai, e o Dom, com peso na consciência, vai ver a Alice, vai ver lá a mulher, fala que ama ela e tal, ela toda séria. Essa cena eu acho muito boa também, tá? Ele beija ela,
e ele logo se transforma, né? Porque ele não sabia e tal, e ela parece que deixa aquilo acontecer, parece que até no fundo ela sabia, ou talvez ela não soubesse, ela estava meio traumatizada ali. E ele se transformando, e ela presa numa maca, né? Ele entra ali escondido, ele ataca ela, ele devora ela, ele, né? Dá ali enraivecido, né, uns tabefe na mulher de maneira bem brutal, né? Uma cena violenta. E uma coisa que incomoda muita gente, eu vou te falar que é um pouco forçaçãozinha de barra mesmo, é o Dom infectado, beleza, ele correr por ali, ele sai mordendo um monte de soldado e a infecção ela toma conta daquele lugar, né? Até aí tudo bem, só que ele parece meio que perseguir os filhos, né? Em uns 3 momentos do filme, ele sobrevive a umas coisas também, ele zumbizão mesmo, sobrevive a uma explosão gigantesca um pouco depois e tal. É aquilo, né? Precisa ter essa coisa do pai infectado perseguindo as crianças. Eu acho que tinha até outras formas mais suaves de fazer isso, mas o filme ele não teve muito esse tato, sabe? Everything's fine. Don't worry. We'll be back in a moment. Bem, aí é correria de novo, né? O povo fala, ó, salve-se quem puder. O pessoal começa a correr. A Scarlett, a médica, salva os meninos, né? Os irmãos, porque ela sabe que no sangue deles pode ter o negócio da mãe e tal. Então ela quer proteger eles a todo custo. Tem umas cenas ali do Doyle, do soldado feito pelo Jeremy Renner, né? O sniper tendo que atirar um monte de gente. Aí o generalzão lá fala, ó, agora pode atirar livremente, não é só infectado, não, é em todo mundo. Então, são momentos ali mais tensos também do filme. Bem, depois de correria e muito tiro, o sargento, né, o sniper, ele abandona o posto, que ele sabe que o negócio vai dar ruim, ele se junta ao grupo que tá a Scarlett, a menina, o menininho, ele se separou deles ali, depois ele volta. E a galera fica sabendo, a lá Resident Evil, no final dos Resident Evil, que vai explodir em 3, 4 minutos, que aquele lugar ali, aquela região, né, a Força Aérea tá vindo para tacar bomba, para explodir, para conter a contaminação. Então eles têm 4 minutos para sair daquele perímetro. E aí nisso nas ruas tem um cara descontrolado, um sniper lá atirando, e aí o menininho fica dando uns zigue-zagues enquanto o sargento do Jeremy tem que matar o cara ali a tempo. E dessa galera sobram 5, né? Eles fogem ali pro campo, explode tudo, eles conseguem sobreviver, inclusive o Dom, zumbizão, que tava lá no fogaréu e ainda assim ele sobrevive. E tem o brother do soldado, né, que é o cara do helicóptero, que chega com o helicóptero, mas não quer carregar todo mundo, porque não pode, porque senão vão derrubar o helicóptero. E tem uma cena infame, tá vindo um monte de... É legal, mas é brega ao mesmo tempo, né? Ainda mais depois desse tempo passado, que o cara ele usa a hélice do helicóptero para acabar com os infectados que estão por ali, e ele acaba vazando. Bem, o soldado fala com o brother dele, ó, vamos marcar ali no estádio, tal hora nós vamos chegar lá e tal. E aí tá o soldado com a médica que tá ferida, com os 2 meninos, eles precisam arrumar um carro pra chegar lá. A galera, o exército tá jogando gás ali pra acabar com os infectados e pra quem tá vivo, né? E aí a cena do carro, que o carro não quer pegar de jeito nenhum, e o soldado, nosso menino Jeremy, né, tem que empurrar o carro ali para ele pegar. E tem um pessoal, uns soldados tacando fogo em tudo, que tacam fogo no cara, sobrevivendo só as crianças e a cientista. Bem, a caminho do estádio, eles precisam pegar ali uma estação de metrô que tá cheio de corpo ali, né? E aí a menina, a médica, tem que usar a visão noturna, né? E eles têm que andar pelos corpos. E o Dom, o pai infectado, enraivecido, ele tá vindo com tudo. Ele acaba atacando a médica, o pessoal vai se perdendo ali, os 3. Ataca a médica, mata ela, né? Brutalmente. Ataca o filho dele, né? O menininho. Você pensa, vai morrer, né? A menina chega, mata o Dom, mata o zumbi, o pai zumbi, né? E o menininho corre ali, afastando da irmã e tal, achando que ele tá contaminado, mas não, né? Quer dizer, ele tá contaminado, né? Ele só, tal qual a mãe, não se transforma ali, mas ele pode
contaminar. Os dois meninos conseguem chegar no estádio, né? Encontram lá o rapaz do helicóptero que tá esperando eles. Fala, cadê fulano? Morreu todo mundo, vamos embora, vamos embora. Eles vão embora. O filme passa 28 dias depois, porque 28 é o número dessa franquia, né? E aí mostra... Eles não mostram muito bem o que aconteceu, mas mostra que o helicóptero tá vazio, né? O pessoal chegou em algum lugar, mas deu ruim, o que aconteceu? Não é um momento muito esperançoso para esses personagens. E aí tá em Paris, né? Com um monte de infectados em frente à Torre Eiffel, deixando a entender que a infecção tinha se proliferado para outros lugares da Europa. Fim de Extermínio 2. É um filme que eu confesso pra vocês, tá? Eu ainda acho ele bonzinho, legalzinho, mas é aquele típico filme que no passado eu gostava mais. Aí eu revi agora, continuo gostando de, né, vários momentos ali, algumas ideias e tal, mas com o tempo as fragilidades do filme, elas ficam mais evidentes, né? Essas tentativas do filme de forçar a barra e de tentar fazer umas coisas meio mirabolante, mesmo assim ele não ter profundidade, enfim, né? Mas eu acho que sim, eu ainda recomendo o filme para as pessoas terem suas respectivas experiências e tal, e eu quero saber de você, né? O que você acha de Extermínio 2? Você gosta do filme? Acha legal? Viu recentemente? Sempre gostou? Ou não gosta? Porque tem gente que acha esse filme uma atrocidade, né? Principalmente quando comparado ao primeiro. Sim, comparado ao primeiro, ele é bem fraquinho, né? Mas eu acho que também não é pra tudo isso, tá? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult, e se torne membro do canal, claro, se você quiser, puder, dá uma força pro canal continuar, e também tem benefícios, dá uma olhadinha no link na descrição. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.